meus amados do YouTube. Meus amados, quero desejar a vocês uma boa-vinda aqui a esse canal. E quero também pedir para você se inscrever neste canal, não para me seguir, mas para seguir o Evangelho de Cristo, que a cada quinta-feira eu coloco um vídeo aqui nesse canal, para que todos se deleite, né, dessas palavras e venham crescer na presença de Deus, venha conhecer quem é o seu Deus de fato e de verdade, e não venha ficar enganado nas mãos desses enganadores que só estão afim do seu dinheiro. Então, meus amados, sejam bem-vindos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo, para que esse vídeo venha crescer e alcançar outras pessoas que também necessitam de ouvir uma palavra da verdade, uma palavra que tão pouco são lidas dentro de uma igreja, né, meus amados? Para começar, se falar que a igreja já não é de Cristo, né? Porque a igreja de Cristo somos nós. A igreja de Cristo ela é composta de vidas, eu e você. Somos a igreja de Cristo. Então, meus amados, também convido para você, eu faço um convite para você, para nesse domingo, a partir das 8 horas da manhã, você entre lá na minha rede no Facebook, lá você vai encontrar como Ed do Teclado. Eu faço a pregação lá todo domingo, a partir das 8 horas da manhã. E domingo, nesse domingo, a partir das 8 horas da manhã, eu vou estar lá pregando o gadareno, o endemoniado gadareno, né? O endemoniado gadareno, né? Que tem rendido muitas campanhas por aí, dentro dessas igrejas por aí. E o nosso objetivo é acabar com essas campanhas, porque campanha não está escrito aqui na Bíblia. Então, meus amados, você está sendo convidado e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo agora. E chegamos ao entendimento de principados e potestades não são demônio. Abra a sua Bíblia e abra principalmente o raciocínio, para que você venha entender a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 11 e 12. Que diz assim, meus amados, vamos acompanhar junto, ler junto comigo, para não dizer que eu estou pregando coisa que não está escrito na Bíblia, porque eu não invento nada, eu só leio o que está escrito. No versículo 11 e 12, né? Efésios 6, versículo 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu quero que você preste bem atenção no que você está lendo, né? Para que você entenda o que você está lendo, né? E vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Diabo, do grego, quer dizer opositor, né? Diabo não é um ser de rabo grande, de tridente, não. Diabo é uma palavra contrária a uma outra palavra. Você lembra que Jesus, no dia da sua carne, quando ele estava falando para os discípulos que ia ser morto em Jerusalém, e Pedro foi o primeiro a dizer:
Nós não vamos permitir isto. Você não pode morrer. E o que foi que ele falou para Pedro? Sai, Satanás. Pedro era um Satanás, meus amados? Pedro não era um Satanás. Mas qual era a ideia dele? Ao contrário, estava contrária a que Jesus estava falando. Jesus falando que ia ser morto, e Pedro falou, não, você não pode ser morto. Nós estamos aqui, não vamos deixar. E ele falou, sai para lá, Satanás. Pedro não era um Satanás. Então, meus amados, a palavra Satanás, a palavra diabo, né? Aqui cadê o versículo 11 que nós lemos aqui, ó. A palavra diabo aqui, ela quer dizer é um adjetivo o contrário, uma palavra, uma ideia contra a outra. Então, opositor, diabo do grego é opositor. O problema é que os chamados pastor, que não são pastor, não explica isso para as igrejas. Ao contrário, eles afirmam mesmo que isso aqui é Satanás, isso é diabo, que é para pôr medo na igreja e prendê-las lá dentro de um açarpão com uma placa igreja. Então, meus amados, é preciso entendermos isso. Não existe diabo, não existe Satanás. O que existe é um adjetivo ao contrário. Por exemplo, a carne, essa nossa carne, que podemos aplicar esse Satanás, esse diabo na nossa carne, porque a nossa carne ela é contra o Espírito de Deus que está em nós. Então, a briga aqui é a carne contra o Espírito, que eu sei que se você lê a Bíblia, você já leu isso, né? Que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, podemos dizer que esse diabo aqui é a nossa carne. Ela luta contra o Espírito. Então, é preciso que nós conheçamos isso, né? Que adjetivo o diabo do grego quer dizer um adjetivo, é um adjetivo. Um adjetivo como, por exemplo, eu vou dar uns exemplos só para você abrir um pouco a sua mente. Quantas vezes, se você é casado, casada, chamou a sua sogra de cobra? Por acaso a sua sogra, você casou com a filha de uma cobra? Um filhote? Você casou com um filhote de cobra? Não casou. Isso é um adjetivo, uma palavra que nós costumamos a dizer. Outro exemplo, eita, que hoje está tão quente, o asfalto está pegando fogo. O asfalto está pegando fogo? Não está pegando fogo. É um adjetivo que nós costumamos falar. Eita, olha que mulher linda. Eita, como é que nós chamamos aqui? Olha que gata. O homem, às vezes está até casado, tem a sua mulher, mas ele comete isso aí. Olha para uma mulher que passa na rua, a sua mulher toda bonita na rua, ele diz, olha que gata. Às vezes está conversando com outro, né? Olha que gata. Nhau, nhau. É uma gata? Não é. É uma pessoa. Mas ele está usando aqui, o que é que ele está usando? Um adjetivo, para se expressar a beleza daquela mulher. Do lado das mulheres, passa um homem assim que nem eu, todo tanquinho, né? Aí o que é que elas dizem? Olha que gato, um tanquinho. É um tanque de lavar roupa, por acaso? Não é. É como as pessoas se expressam com outra coisa. Quer se expressar, faz essa palavra de expressão, né? E é o problema do diabo aqui.
Para os judeus, diabo é um assunto contrário. Lá no grego, você colocar aí no Google, pesquisar aí o que é o diabo. O que quer dizer diabo no grego? Vai aparecer um adjetivo, o contrário. Uma palavra contra. Um assunto contra. Uma pessoa também, uma pessoa que está contra a outra. É um diabo. Então não existe esse ser como as igrejas, como os crentes pintam, né? Como o sistema religioso todo, né? Que os católicos também pintam esse diabo aí. Não existe isso. Então é isso que nós estamos vendo aqui, ó, no versículo 11. Ciladas do diabo, cilada da carne. Essa nossa carne é a maior vacilo, a maior vacilona. Essa nossa carne. Versículo 12. Porque a nossa luta, aqui ó, porque a nossa luta, aí eles pegam isso aqui, ó, os crentes se pegam isso aqui, ó. Paulo está falando aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Veja só, Paulo escrevendo isso aqui, na década de 60 da era de Cristo. E Paulo escrevendo isso aqui, ó, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestade. Aí os crentes dizem, você não diz aí que Paulo falou, olha que Paulo vê lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 12, vê lá o que está escrito, vê que Paulo falou. Você não disse que não tem diabo? Vê lá. Mas a palavra não está escrito aqui diabo, nem Satanás. A palavra está aqui, ó, principados e potestade, que vem principado, vem da terminologia príncipe, filho. Príncipe, por exemplo, meu filho é um príncipe para mim, porque é meu filho. Então é um príncipe. Príncipe quer dizer filho. E potestade quer dizer poder. Superior o principado. Superior o principado. Então, nós vimos aqui esse principado e potestade. Potestade aqui no nosso país, vamos citar o nosso país. Um principado daqui que nós vemos aqui no nosso país. Um presidente. O presidente é o principado, é o que manda, tem poder, está no poder, principado. Potestade, né? Principado da terminologia filho, príncipe. Potestade da terminologia poder. Então o Bolsonaro é um potestade. Bolsonaro não é um satanás, não é um diabo. Ele é um potestade, ele está com poder de mandar. Vamos entender isso mais para frente? Vamos. Potestade. Contra os dominadores, quem é que manda num país? Os principados e os potestades. O potestade que pega lá de cima do presidente e vem descendo, chegando os principados, né? Os que recebem a ordem do potestade e vem descendo. Então, essa é a terminologia de principado e potestade, né? Dominadores deste mundo. Quem é que domina esse mundo? É Satanás? Não. Nós temos forças poderosas. Temos um presidente da República. Nós temos um sistema de STF que julga e manda prender. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Municipal, Polícia Estadual. Está aqui, ó. Dominadores deste mundo, que dominadores. Aqui não tem nada de Satanás, nós vamos ver isso mais para frente. De Satanás, desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais, contra as forças espirituais do mal, forças espirituais
do mal. Essas forças, para debulhar mais direitinho, forças espirituais do mal. Quem que nós vê aqui? Força espiritual. Porque lá atrás nós vemos principados e potestades que nós trazemos do presidente e vamos descendo, né? Governador, prefeito e polícia tal, né? STF, tudo aí junto, toda a panela só. Né? E vem do potestade do presidente. É lógico que no nosso país, Brasil, hoje, eles não deixam o presidente mandar. Né? Mas isso é outro assunto. Né? É outro assunto. Né? Aí vem aqui, forças espirituais. Qual é agora os principados que tem força espiritual? Os pastores. Os pastores. Que tem força espiritual do mal. Porque a pessoa que toma 10% de um salário de um coitado, de um idoso, que muitas das vezes ganha R$ 1.100 e ainda paga aluguel. Isso é mal ou é bom? É lógico que é um demônio. Contra. Espiritual. O pastor que diz que tem poder espiritual. Meus amados, como eu comi desse reggae, né? E não vi aí. Força espiritual contra as forças espiritual. Que muitas das vezes até os protestados também usam contra eles. Mas só que nenhum deles tem um entendimento do evangelho. Nenhum deles. Né? Força espiritual do mal. Nas regiões celestiais. Região. Aqui não está dizendo lá no céu. Está dizendo região. Região celestiais. Né? Região celestiais. Bem, meus amados, e para nós entender, eu quero que você, para nós ver, entender melhor, quem vai explicar melhor isso aqui de principado e potestade, quem é? Abra sua Bíblia em Isaías. Ele vai explicar isso aqui. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos ver se Isaías vai explicar isso aqui. Você vê, se você já pôs os olhos aí, você já descobriu. Se você é um crente, depois que você lê esse versículo 6 aqui, você vai ter a ideia de quantas vezes você chamou Jesus de Satanás. De quantas vezes você chamou Jesus de diabo e de Satanás. Quer saber quantas vezes? Quer saber? É só ler o versículo 6 aqui, ó. Vamos ver de quem falava o principado e potestade. Vamos aqui. Isaías, o profeta Isaías vai explicar. Porque um menino nos nasceu. Quem foi esse menino que nos nasceu? Jesus. Eu acho que até aí você não vai ser contra, né? Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Filho de Deus se nos deu. Aí vem, ó, olha a bomba. O governo está sobre os seus ombros. Quem é que está sobre os ombros do principado aqui? Que nesse caso é o principado, é o filho de Deus, né? Filho é o príncipe. Era o príncipe, nesse caso aqui. Né? Filho é príncipe. E está dizendo aqui, seus ombros, que Deus entregou todo o poder, entregou para ele, então todo o poder agora está sobre esse menino que nasceu. E o profeta está dizendo, sobre os seus ombros, né, o governo, aqui não está dizendo que Satanás está pendurado no pescoço dele. Aqui está dizendo que está o quê? O governo. O governo está sobre os seus ombros. Aqui não está dizendo que Satanás está enganchado no pescoço dele. Aqui está dizendo que o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Olha, outro demônio aqui, ó. Príncipe. Por que príncipe? Porque era filho de Deus. Né?
Eu não sei se você vai suportar o que eu vou explicar para você. Príncipe, que é o Filho de Deus. E vou lhe dizer uma coisa. Aqui não existia dois deuses, era um só. Deus se manifestou numa manifestação. Deus veio dessa terra, o próprio Deus veio dessa terra numa manifestação de filho. Não era que era outro Deus, era o mesmo. Só que era numa manifestação de filho. Nessa manifestação de filho, ele precisava de um corpo. Quem foi o corpo para se manifestar como filho? Jesus de Nazaré. Era a carne do filho. E está dizendo, o príncipe da paz. Então, quantas vezes você não já chamou o Jesus que está príncipe, que na igreja, na igreja evangélica, principado, que vem da terminologia príncipe, é Satanás. Quantas vezes você não já chamou Jesus de Satanás, de diabo? Porque está aqui, ó, quem é? O profeta explicando aqui. Príncipe da paz. Que vem da terminologia principado. Príncipe, filho. Os pastores se preocupassem em ler isso aqui, não existia engano, né? E Paulo vai nos explicar também mais isso aqui. Lá em Colossenses, capítulo 2, do versículo 10 em diante, do 10 ao 15, diz aqui, ó, também nele, quem é nele? Em Jesus, né? Também nele estáis aperfeiçoado. A igreja não aceita, os crentes não aceitam estar aperfeiçoado. Não, nós somos um demoniado. Nós estamos cheios de pecado. Se está cheio de pecado, não está aperfeiçoado. Você concorda comigo? Se tem pecado, não está aperfeiçoado. Mas ele aqui está dizendo, também nele, em Jesus, está no pretérito presente, estáis aperfeiçoado. Os crentes não aceitam. Aperfeiçoado. Ele é o cabeça. Então, ele é o cabeça de quem? De Satanás? Não. Ele é o cabeça de todo o principado. Então, se o principado lá de Efésio é Satanás, é demônio, então Jesus de Nazaré é o cabeça dele. Meus amados, quantas vezes você já chamou Jesus de Satanás, de diabo? Por quê? Não tem um entendimento do Evangelho. A pessoa lê lá em Efésio, no capítulo 6, no versículo 12, né? Aí o principado é o Satanás, é o principado, é o protestado, é Satanás. Não é, era Jesus. Está aqui, você está acompanhando junto comigo, né? No versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todo governo, de todo presidente, de todo governador, de todo STF, de toda legislação, deputado, vereador, senador. É ele o cabeça. Mas o que é que os crentes dizem? Não, principado de Satanás é diabo. O diabo é o Satanás. O principado é o Satanás. O protestado é Satanás. Olha, quem é? Jesus. Você está lendo comigo. Por isso que eu peço que você lê comigo aqui. Ó. Ele é o cabeça de todo principado e Satanás. De todo principado e potestade. De todo príncipe, de todo governador, de todo presidente, é ele que é o cabeça, né? Versículo 11, nós vamos ler até o 15, versículo 11, nele também foste circuncidados, fostes nele, em Jesus, que foi no sangue, na morte,
foste circuncidados, não por intermédio de mãos, como se fazia na lei de Moisés, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Despojamento. A carne para Deus está morta. Então, se um morto não pode cometer pecado, então hoje nós não temos mais pecado, porque essa carne para Deus está morta. Está morta. Não era como no tempo da lei, que a carne teria de dar conta a Deus dos seus feitos, das suas obras. Mas hoje não, a carne para Deus está morta. É o que ele está confirmando aqui. Ó. No despojamento do corpo da carne. Do corpo da carne. Que é a circuncisão de Cristo. Na morte de Cristo, essa carne foi morta, né? Para Deus ela está morta. Não importa se eu estou falando aqui, não importa se você está falando, mas para Deus essa carne está morta. E quem está morto não pode cometer pecado. Versículo 12. Tendo sido suportado, tendo sido sepultado, né? Sepultado juntamente com ele. Então nós morremos na carne. Eu estou falando nós para que você entenda, mas não foi nós, eles, né? Eles lá morreram, né? E juntamente com Jesus morreram e ressuscitou, né? Sepultado juntamente com ele no batismo. E o batismo foi aonde? Na cruz, no sangue, no qual igualmente foste ressuscitado. Então Jesus nos ressuscitou, igualmente nós já nascemos assim já. Nós já nascemos ressuscitados. Quem foi ressuscitado nesse caso aqui? Eles que viviam naquela época lá. Foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou. Ressuscitou. Não vai ressuscitar. Os crentes estão esperando aí para ser ressuscitado. Mas a palavra está dizendo aqui que ele já nos ressuscitou. Tá ou não está escrito? Tá. Então nós já ressuscitamos com Cristo. O problema é que os crentes acham que ser ressuscitado é subir logo. Ressuscitou, subiu. Não é assim que está escrito. Fomos ressuscitados espiritualmente. Porque nesse caso aqui, quem morria, o espírito, ficava preso na cova. Não ressuscitava, ficava preso. Mas depois de Jesus, da morte de Jesus, todos ressuscitam. Não existe mais dormir na cova, não existe, só dos crentes, só na cabeça dos crentes que existe isso, né? Poder ressuscitou dentre os mortos. Está escrito que foi só Jesus aqui? Está escrito? Não, todos já ressuscitou. Como Jesus ressuscitou, todos ressuscitou. Como nós nascemos após a ressurreição, já nascemos ressuscitados, não tem mais para onde correr. 13. E a vós outros, que estavas mortos? Veja que quem está falando isso aqui é Paulo, na transição da lei. Ele estava mortos no pecado ainda, porque a lei estava em vigor. Mesmo Jesus tendo sido crucificado já, mas a lei permanecia. Então, como a lei, que era o motivo do pecado, né, que ninguém conseguia cumprir a lei, então eles aqui ainda, lá no ano 60, foi isso? 60 foi Efésios, né? No ano 61. Eles aqui no ano 61, eles se achavam mortos ainda no pecado, para o pecado. Eles se achavam, porque a lei estava dominando. Mas infelizmente os doutores da lei não leem isso aqui.
É preciso que a primeira série está lendo isso aqui para vocês. Né? Vocês não sabem, meus amados, quanto é difícil para mim isso. O difícil para mim não é ficar aqui assoletrando letra por letra. A vergonha para mim não é ficar aqui assoletrando letra por letra para poder formar um nome e falar para você. O difícil para mim, a vergonha para mim, é ter que ensinar esses teólogos aí, ó, que estudaram décadas para hoje fazer da igreja do que fizeram. Isso é uma vergonha para mim. Né? Versículo 3, mortos pelas vossas transgressões. Ele se sentia do pecado, porque era a transgressão da lei que os separava, eles, de Deus. Era a transgressão da lei. O gentio que somos nós, nunca tivemos lei. E pela incircuncisão da vossa carne, incircuncisão da vossa carne. Então, eles, na transgressão da lei, tinham que ser circuncidados, né? Porque estavam na lei, a lei dominava ainda. Da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando, vamos ler bem devagar assim, perdoando todos os nossos delitos. Não eram nossos hoje, era o delito deles lá, que vivia no ano 61. Na transgressão da lei, que ele estava ainda na transição da lei, que foi do ano 33 até o ano 70. Então, ele estava nesses delitos aqui. Ele estava, não nós. Infelizmente, com muita vergonha, com muito penar, eu quero dizer para os teólogos aí que, infelizmente, a teologia deles foi rasgada. Versículo 14. Tendo cancelado, cancelou ou não cancelou? Cancelou. Então, se eu devo, mas se isso fosse verdade mesmo, né? Se eu devo 10 mil reais para as Casas Bahia, né? Aí aparece um camarada lá que, eu posso pagar a tua dívida? Eu digo, pode. Ele paga a minha dívida. Quanto que eu devo para a Casas Bahia? Nada. Nada. Devo 20 mil para o banco. Aparece um abençoado, eu vou pagar a tua dívida. Para não ver seu nome mais sujo, vou pagar a tua dívida. Ô, glória! Quanto que eu devo para o banco? Nada. E os crentes aqui, não, nós temos pecado. Nós temos pecado. Está escrito, foi cancelado. Ou seja, eles ficam dizendo que Jesus é mentiroso. Não, você é mentiroso, Jesus. O teu sacrifício não valeu de nada. Se o pastor não orar por mim, nós estamos ferrados. Nós estamos funicados se o pastor não orar por nós. Se o pastor não fazer uma campanha para perdoar nossos pecados, nós estamos funicados. Mas aqui está dizendo, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós hoje não, contra eles, lá no ano 61, contra eles, e que constava de ordenância. Você tem que dar o dízimo, você tem que fazer jejum, você tem que ir no monte, você tem que ir para o templo às 9 horas, orar às 9 horas da manhã. Era essas ordenanças. Você tem que se batizar, está aqui as ordenanças. Foi cancelada ou não foi? Foi. O qual nos era prejudicial. Era prejudicial. Removeu. Removeu ou o pastor vai remover lá na piscina? Ou o pastor vai remover com um pedaço de pão e um copo de suco? Aqui está dizendo que removeu. Removeu. Inteiramente. Inteiramente ou deixou um pouquinho para os pastores remover? Aqui está dizendo que removeu tudo, inteiramente. Os pastores dizem que é mentira. Isso é mentira. Quem vai remover é nós. Está aqui escrito. Eles são contra Cristo
e esperando vir por aí um anticristo. Meus amados, precisa de anticristo. Quem diz que nossos pecados não foi removido na cruz, precisa de um anticristo. Se tá assim, ó, empesteado desses caras aí, ó, dizendo que Jesus não removeu nossos pecados inteiramente, para que mais anticristo, mais do que isso aí? Inteiramente, encravando na cruz. Os pastores falaram, não, Jesus, não. Você não encravar os pecados desse povo, não, porque se você encravar aí, os pecados desse povo, eles vão se achar santo, eles vão se achar perfeito. E nós? Como é que nós vamos ganhar um dinheiro em cima deles? Se nós não falar para eles que eles têm pecado e precisa de nós para orar por eles, para perdoar os pecados deles. Como? Tá aí. Aí chama Jesus de mentiroso, faz a igreja inteira chamar Jesus de mentiroso. A igreja, 4 milhões, 10, 12 milhões de seguidores. Todos 12 milhões dizendo, Jesus é mentiroso. O seu sacrifício foi em vão. Porque ele está dizendo aqui que removeu na cruz os nossos pecados. A igreja diz, não, não removeu. É o pastor que vai orar por nós e vai remover. Isso é uma vergonha. A minha vergonha não é de ter que soletrar isso aqui para ficar falando aqui em redes sociais. A minha vergonha é explicar isso aqui para os doutores, os teólogos, dizendo que a teologia dele não valeu para nada. Você pode rasgar esse canudinho seu que isso não vale para nada. Porque o Evangelho de Cristo está rasgando toda a sua teologia. Versículo 15. E despojando os principados, despojando, esse despojando aqui do versículo 15, quem é esses principados aqui? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os governadores lá, lá dos romanos lá, que mandavam, era esses os principados. Aqui não tem nada de Satanás, não tem nada de demônio. E eles protestaram publicamente na cruz, todo mundo vendo aquilo lá acontecer. A igreja diz que é mentira. Os pastores dizem que é mentira. Não, protestar é Satanás. É o bicho sete flechas. É o bicho do rabão. É o bicho chifrudo. Mas aqui está dizendo, ó, aqui está bem claro, que era os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os governadores daquela época. E opôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles quem? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os anciões, os governadores lá de Jerusalém, de Israel, nessa época aqui, ó, deles na cruz. Estamos explicados, meus amados? E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção e sermos libertos de uma vez por todas desses cães gulosos, abra a sua Bíblia de novo em Efésios, no capítulo 4, para nós encerrar. Capítulo 4, versículo 14 ao 16. Versículo 14. Agora que não mais sejamos como os meninos, infelizmente, está empesteado, as igrejas aí está igual meninos que vai de um lado para o outro, sem saber para onde vai, sem saber onde vai chegar. Por quê? Não entende nada do Evangelho, guiado por cegos e sem ter rumo nenhum da vida. Chamando o gafanhoto de Satanás, chamando
principados de Satanás, meus amados. Versículo 14. Para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro, né? Levados ao redor por todo vento de doutrina. Não corte cabelo, não use brinco, não use batom, não use perfume da charisma, não use perfume da tabu. Não use, que isso é coisa de Satanás, é coisa do demônio, coisa de Satanás, de diabo. Não é, é perfume. Não use batom da Demilos, que é diabo. Não, não é diabo, é batom da Demilos. Meus amados, onde esse povo for parar, pelo amor de Deus. É disso que eu tenho vergonha hoje. Desses doutores da lei que fizeram a igreja todinha se perder. Todinha. Doutrina, por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, artimanhas dos homens. E aonde você vê essas artimanhas? Nas convenções da igreja. Hoje mesmo eu estava vendo uns vídeos aqui no Facebook, o cara se gabando, que eu prego segundo a convenção da igreja, segundo o fundador da igreja, que foi o Chifronildo que fundou a igreja. Meus amados, homem não pode fundar a igreja, homens não podem ter igreja. Quem fundou a igreja foi Jesus, foi Cristo, fundou a igreja. Pela artimanha dos homens, pela astúcia, com quem induze o erro. Meu amado, fazer uma pessoa, fazer uma campanha, pôr dinheiro no envelope e para dar para esses cães. Veja se isso não é uma indução ao erro. Né? 15, vamos ler até o 15, né? 15 para nós terminar. Não, falta o 16, 15, 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, né? No versículo 15. Mas seguindo a verdade, seguindo esta palavra, esse evangelho, mas seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É o pastor presidente Chifronildo. Aqui está dizendo que o cabeça da igreja é Cristo. Não é pastor, não é homem. É Cristo. 16. De quem todo o corpo bem ajustado, toda a igreja que somos nós, bem ajustada, bem entendida, não é ajustada no parafuso, apertando o parafuso. É bem entendida, no entendimento, ajustada no entendimento, no raciocínio. Bem ajustada, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Edificação de si mesmo em amor. Então, meus amados, esta palavra foi para mim. Se esta palavra foi para você, porque você é um cristão liberto, você não vive mais em escravidão, guiado por ventos de doutrina. Faça uma campanha de Jericó, faça uma fogueira santa. Não, você está liberto, você é um cristão liberto. Se você aceita essa palavra, vive essa palavra, você é um cristão de fato, de verdade. Você pode dizer que é cristão, mas esses aí que vivem de campanha, esses não podem dizer que é cristão, porque campanha não tem aqui nessa palavra. Paz e graça e até quinta-feira. Amém?